na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Muito bem, 10 horas mais 31 minutos, horário de Brasília. Hoje é segunda-feira, dia 25 de março de 2024. A partir de agora, estamos entrando ao vivo, a partir de agora pelas nossas multiplataformas. Estamos ao vivo pela TV Manaim, tudo bem com você que está nos assistindo? Estamos entrando no ar também pelo YouTube, pela Rádio Manaim, pelas multiplataformas. E aonde você estiver, aí na sua casa, no seu local de trabalho, em trânsito, nos ouvindo, né? Aguardando o seu ônibus, aguardando o seu trem, o seu metrô, até mesmo aguardando o seu voo aí. A você que está no comércio em geral, trabalhando aqui nesta manhã de segunda-feira, que Deus abençoe. A partir de agora, o Lâmpada para os Meus Pés está entrando no ar. É o preparo da igreja para o arrebatamento, né? Estamos dando sequência aqui aos estudos do livro de Cantares de Salomão. A mensagem do Espírito Santo repercutindo, né, no meio da igreja fiel. Aleluia! Glória a Deus! Bom dia a você. E a partir de agora também você vai compartilhar o link aqui do Lâmpada para os Meus Pés, lançando a rede, evangelizando, levando a palavra do Senhor. Pastor Gilson Souza, quero cumprimentar aqui os pastores e Pastor Gilson Souza conosco aqui na bancada. Pai do Senhor, Pastor Gilson, tudo bem? Tudo bem, Jorge, a paz do Senhor, a paz do Senhor para você, a paz do Senhor para os ouvintes que estão participando hoje conosco, todos aqueles que vão fazer parte da nossa programação. E eu quero cumprimentar também os nossos companheiros que estão hoje conosco na bancada, o pastor Gerson Belúcio, o pastor Samira Basov, também o pastor João Cidade e o pastor Ricardo Azevedo. Muito bem-vindo, vamos começar os nossos trabalhos, a paz do Senhor a vocês. Maravilha, vamos cumprimentar aqui, cumprimentando, né? Vamos cumprimentá-los aqui agora na sequência. Pastor Gerson Belúcio, um abraço aos irmãos aí da Europa, em Portugal. Pai do Senhor Jesus, tudo bem, pastor Gerson? Olá, Jorge, pastor Gilson, demais companheiros da bancada, pastor João Cidade, pastor Ricardo e pastor Samir, e também os nossos queridos e fiéis ouvintes do Lâmpada. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Também conosco aqui o pastor Ricardo Azevedo. Um abraço aos queridos irmãos aí em Portugal também. Deus abençoe os queridos irmãos. Pai do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor aos pastores da bancada, a paz do Senhor, todos os ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Amém. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos também aqui conosco participando. Deixa eu cumprimentar aqui pastor Sami. Um abraço aos queridos irmãos aí nos Estados Unidos. Pastor Sami, seja bem-vindo aqui também ao Lâmpada para os Meus Pés. Pai do Senhor. Pai do Senhor Jorge, Pai do Senhor, queridos ouvintes, companheiros da bancada, alegria, estamos juntos mais uma vez. Amém. Pastor João Cidade, Pai do Senhor Jesus, como é que está o nosso povo aí em São Paulo? Bom dia. Pastor João Cidade, ó, eu vou te cumprimentar novamente, vou te cumprimentar. Pastor, ó, só foi um ensaio aqui com o pastor João Cidade, viu? Pastor João Cidade, a paz do Senhor Jesus, agora sim, agora tá valendo, o primeiro só melhorou foi um ensaio. Agora, Jorge? Tá ótimo, pastor, Pai do Senhor, querido. Oh, que bênção, glória a Jesus, é uma alegria estarmos juntos, Jorge, nessa manhã de segunda-feira. Meu abraço aos pastores da bancada, pastor Gilson, os demais pastores, também os nossos queridos ouvintes no Brasil e no exterior. É sempre uma alegria estarmos juntos. Vamos lá, Jorge. Pai do Senhor. Pai do Senhor Jesus, vamos lá. E você, é claro, compartilhe o link aqui do Lâmpada para os Meus Pés. Isso, faça a sua inscrição no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Clique em curtir e já compartilhe, faça a sua inscrição e verifica se você fez a sua inscrição mesmo. Confirma lá. E depois você vai compartilhar o nosso link no YouTube também. Amém? Pastor Gilson Souza fará aqui uma breve introdução sobre a Escola Bíblica Dominical, sobre o Lâmpada para os Meus Pés. Pastor Gilson, fica à vontade. O Jorge, é maravilhoso a gente estudar no livro de Cantares de Salomão, porque, como já dissemos, é realmente um conteúdo inesgotável. E como que em 8 capítulos de um livro poético, Deus colocou um projeto completo para a igreja, desde antes da igreja existir até depois da igreja ser arrebatada na eternidade. E o que é notável é o que nós estamos vendo agora,
com relação à interação do último capítulo com os demais capítulos, né? O capítulo 1 e o capítulo 8, por exemplo, dessa última escola bíblica dominical, podemos ver aquilo que realmente acontece com a igreja hoje e que vai refletir na eternidade. Então o capítulo 8 vai nos mostrar isso, como que haverá o resultado que haverá na eternidade daquilo que a igreja hoje está fazendo, desde o seu início, né? Então o nosso texto bíblico foi fundamentado no capítulo 1 e no capítulo 8, ou seja, o primeiro capítulo e o último, mas mostrando uma interação notável que nos traz uma lição muito maravilhosa em termos de preparo da igreja para o arrebatamento. Jorge, maravilha, né? Glória a Deus, é verdade, é maravilhoso. E vamos dar sequência aqui no Lâmpada para os Meus Pés. Vamos agora para as participações, né, pastor Gilson? Sim, perfeito. Vamos então agora iniciar os comentários. Quem vai fazer o comentário da pergunta número 1 é o pastor Gerson Pelúcio. Eu vou chamar o pastor Gerson. Pastor Gerson, a paz do Senhor, companheiro. Muito bem, meus irmãos, vamos à pergunta 1. Lendo Cantares, capítulo 8, verso 12, e comparando com o que está escrito no capítulo 1, verso 6, parte B, na expressão "a vinha que me pertence não guardei", faça a aplicação profética dos dois momentos diferentes vividos pela igreja em sua história. Então vamos à resposta. Essa pergunta foi amplamente explicada ontem na Escola Bíblica Dominical. Então nós fizemos um resumo que diz o seguinte: primeiramente, no capítulo 1, verso 6b, "a vinha que me pertence não guardei", nós observamos uma igreja que, diante das lutas e das perseguições que ela passou, ela expressa sua incapacidade de dar continuidade ao projeto para a igreja sem a ação do Espírito Santo. Aquele projeto que foi passado de Israel para a igreja. Nesse momento profético, ela expressa, portanto, esse sentimento. Todavia, na verdade, ela guardou a vinha, pois passou para o Senhor pela morte física. E quanto mais morriam servos fiéis, mais pessoas se convertiam ao Senhor Jesus. Então, essa foi uma igreja que viveu a doutrina através do testemunho da sua morte física. Foi aquele período de Esmirna em que a igreja passou. Agora, já no capítulo 8, no verso 12, quando diz assim: "A minha vinha que tenho está diante de mim. As 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão, e 200 para os guardas do seu fruto." Então, esse texto, meus irmãos, nós temos uma igreja que já presta contas após o arrebatamento. Ela presta contas de uma herança recebida, o que demonstra que ela realmente guardou a vinha, embora sentisse incapaz, mas ela guardou, porque naqueles momentos de luta ela não conseguiu guardar a vinha no seu pensamento, mas a sua morte física, a sua entrega, vivendo o testemunho da fé, ela guardou a vinha. Por isso, então, aqui no capítulo 8, verso 12, ela demonstra que realmente guardou essa vinha quando presta contas daquilo que o Senhor lhe deu. Que coisa maravilhosa. Então eu devolvo a palavra aí, Jorge, para você, para o pastor Gilson, para os demais companheiros. Amém, pastor Gerson. Obrigado por sua participação, pastor Gilson. Então, vamos continuar, né? Vamos agora ter o comentário da pergunta número 2, que faz também uma relação entre o capítulo 8, verso 12, juntamente com a questão do projeto de salvação para a igreja. E quem vai nos fazer esse comentário vai ser o pastor Ricardo Azevedo. Pastor Ricardo, sua vez agora, companheiro, a paz do Senhor. Muito bem-vindo. Muito bem, pastor Gilson. Então vamos ao comentário da segunda pergunta, que diz o seguinte: lendo Cantares capítulo 8, verso 12, após o arrebatamento na eternidade, como se dará a prestação de contas da igreja fiel acerca do projeto da salvação? Muito bem, todos receberão a sua parte, mas o dono da vinha é o Espírito Santo. É o resultado do trabalho da igreja, mas o valor, quem dá, é o Espírito Santo. A avaliação é do Espírito Santo.
Os guardas do fruto da vinha somos nós, os servos fiéis do Senhor. Os obreiros, os pastores, as servas que se dedicam ao trabalho do Senhor. Nós prestaremos contas dos dons espirituais, da fé, da obra de Deus, tudo isso lá na eternidade. 200 peças de prata para cada guarda e 1000 peças para o rei Salomão, que é tipo do Espírito Santo. Também receberemos as 200 peças de prata, ou seja, a nossa redenção. A igreja fiel prestará contas do projeto de salvação e receberá a recompensa das 200 peças de prata, ou seja, a sua redenção. Em 1 Coríntios 3,8 confirma isso. Ora, que diz assim, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Bendito seja o nome do Senhor. Retorno com o senhor, pastor Gilson. Amém, pastor Ricardo, que maravilha, né? Essa certeza que Paulo nos dá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 8, né? Aquele que planta e aquele que rega são um, ou seja, um só ministério, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Muito bem colocado aqui com relação ao livro de Cantares de Salomão. Glória a Deus. Vamos então continuar e vamos para a pergunta 3, que quem vai fazer o comentário agora é o pastor Samir Abazov. Pastor Samir, é sua vez, meu companheiro. A paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Amém, Jorge. A pergunta número 3, ela diz o seguinte: no mesmo texto, faça a aplicação profética da herança recebida no exercício dos 5 ministérios. Queridos irmãos, nesse texto, Cantares 8:12, mencionado 200. 200 é a quinta parte do 1000. A quinta parte se refere profeticamente aos 5 ministérios. Cada ministério que cuida desta vinha do Senhor, que guarda esta vinha na direção do Espírito Santo do Senhor e naquilo que o Espírito Santo orienta e revela, terá o pagamento pelo seu trabalho. E aquele que paga é o próprio Senhor. Então nós podemos resumir que neste texto, Cantares 8:12, a aplicação profética da herança recebida no exercício dos 5 ministérios, é que cada ministério receberá a sua parte, quinta parte, por cuidar da vinha na direção do Espírito Santo e no governo do Espírito Santo. Então, 5 ministérios são citados em Efésios 4:11, que diz: e ele mesmo, que é o Senhor Jesus, deu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Muito bem, pastor Samir, que ligação maravilhosa, né? Entre este texto, mostrando ali os guardas do muro, eram 5 guardas, né? E mostrando exatamente o ministério, será a quinta parte, cada um cuidava de uma parte. E isso relacionado àquilo que Jesus deu, que foi o ministério da palavra, Efésios 4, verso 11, né? Muito bem citado aqui no texto para esclarecimento dessa relação existente entre esses dois textos, né? Agora sim, Jorge, vamos dar continuidade e nós vamos para a pergunta para as crianças, só que dessa vez não é comigo não. É com quem? Eu vou deixar o senhor apresentar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o comentarista da pergunta hoje das crianças, intermediárias e adolescentes, que é o pastor João Cidade. João, a paz do Senhor, pastor João. Bem-vindo agora, hein? Pastor Gilson, o senhor me deu essa grande alegria hoje de comentar a pergunta das crianças, né? E nós temos visto assim a profundidade, a riqueza dos comentários. Louvado seja o Senhor. Vemos as crianças crescendo e sendo ali instruídas pela palavra do Senhor, com testemunho riquíssimo e respostas assim maravilhosas das crianças. Vamos lá, irmãos. Lendo a pergunta 4 diz assim: lendo Cantares, capítulo 8, verso 12. Compare com o que está escrito em Mateus, capítulo 25, os versos 14 ao 30. Então, Cantares 8, 12, irmãos, diz assim: as 1000 peças de prata são para ti, ó rei Salomão, e as 200 para os guardas, o seu fruto.
E Mateus 25, irmãos, 14 a 23 é a parábola, né, dos talentos, que fala sobre ali que o Senhor deu 5 talentos a um e ele granjeou mais 5. Ele deu 2 talentos a outro e granjeou outros 2, e a um deu 1 talento e esse enterrou. Então, uma das respostas, irmãos, que foi dada, que foi postada no nosso site, diz assim: a igreja fiel é como os servos da parábola que foram chamados fiéis, pois trabalharam e multiplicaram ali os talentos. E no momento ali da volta do Senhor, que fala do arrebatamento da igreja, terão frutos para serem apresentados. Louvado seja o Senhor. Mas há respostas, irmãos, assim. Há uma criança, né, que ela fala assim, a Sara, ela responde e diz assim: na eternidade prestaremos contas ao Senhor do plano de salvação das nossas vidas. E o Samuel continua e diz assim: devemos cuidar de todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Aí outra criança, o Benito, diz assim: não somos proprietários. Mas ele diz assim: somos apenas administradores. Que bênção, né? A Isadora, ela responde assim: devemos operar nossa salvação com temor e tremor. E a Maria Eduarda responde: busquemos e multipliquemos as bênçãos, utilizando todos os recursos do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor, né, por respostas assim tão maravilhosas. Aí outra criança, pastor Gilson, irmãos, ela responde e diz assim, o Joaquim, diz assim: em Cantares 8:12, as 1000 moedas de prata falam da salvação para todo aquele que crê, que é revelada pela ação do Espírito Santo. E as 200 moedas de prata falam de quem guarda o seu fruto. São aqueles que valorizam a obra do Espírito Santo, que é o tipo da igreja fiel. Em Mateus 25, diz o Joaquim, a igreja fiel recebe talentos do Senhor Jesus por meio do seu sacrifício ali na cruz. E com isso recebemos a recompensa da alegria eterna. Em Cantares, fala sobre o Espírito Santo e os guardas, aqueles que vão receber a salvação. Louvado seja o Senhor. Pastor Gilson, gostaria ainda de fazer um comentário aqui. Sim, pois não. Lembrar a resposta que foi transmitida ali no vídeo, né, da nossa irmã lá de Minsk, né, da Ana Antonov. E ela fez... Antonova. Antonova. É. Ela fez uma comparação muito interessante, que ela fala daquele que recebeu 1 talento e diz assim, e colocou na terra. Então misturou aquela salvação com as coisas deste mundo. Achei a aplicação assim maravilhosa, o entendimento muito rico. Louvado seja o nome do Senhor pelas nossas crianças, intermediários e adolescentes, pastor Gilson. Aliás, essa resposta teve uma revelação, né? Porque o talento foi escondido na terra, e a terra fala exatamente das coisas terrenas. Então ela colocou muito bem, misturou salvação com vaidade e coisas terrenas. Muito bem colocado. Esta irmã, ela é uma bênção lá na igreja dela, participa muito também dos cultos lá que nós fazemos em Samarcand, né? Toda sexta-feira às 13 horas. Nós temos um culto lá na cidade de Samarcand, no Uzbequistão. Isso. E a Ana Antonova está sempre lá participando, ela ora, é uma bênção realmente, graças a Deus, a gente fica muito feliz, né, Jorge? É verdade, glória a Jesus, maravilha, né? Bom, agora faltando 10 minutos para as 11 horário de Brasília, você tá aí, ó, nos acompanhando pela TV Manaim, pelas nossas multiplataformas no YouTube. Compartilhe o nosso link, hein? Faça um trabalho de evangelização, compartilhe com a família, com a sua igreja, compartilhe aí com seu vizinho, com seu amigo. Vamos fazer esse trabalho de evangelização. Agora, pastor Gilson Souza, quarta-feira, culto de senhoras. As irmãs já estão aí se preparando e, é claro, né, estão aguardando aqui a mensagem de quarta-feira, a sugestão ou as sugestões, né? Fica à vontade. Para essa quarta-feira agora, dia 27 de março. 27, que não é uma quinta quarta-feira, né? Então terá a reunião das irmãs normalmente, né? Apesar de a quinta-feira e sexta-feira serem um meio feriado e tudo, mas a quarta-feira não é feriado e haverá então a reunião. Nós poderíamos dizer, Jorge, que se há uma pergunta
que foi muito bem assim discorrida pelo pastor Gedeuti e que trouxe assim algumas revelações novas, alguns ensinos novos e profundos. É a pergunta número 1. Essa pergunta realmente ela poderia ser trabalhada bem ali com relação à questão da expressão, né? A vinha que me deste para guardar, eu não guardei, né? Que me pertence, eu não guardei, mas que na verdade uma igreja que guarda realmente a doutrina, ela sente-se incapaz, mas na verdade ela guarda porque ela passa ali para a vida eterna através da morte física, e é exatamente o grande testemunho da igreja esse. Ou seja, quando nós morremos para esta vida aqui, morremos para o mundo, morremos para o pecado, então nós passamos da morte para a vida. Ou seja, é um momento muito especial na vida da igreja. Ali Esmirna passou para o Senhor Jesus através da morte física, e hoje Laodiceia, a igreja dos últimos dias, ela passará para o Senhor através do arrebatamento, né? Quando os corpos serão transformados em corpo glorioso, para poder encontrar-se com o Senhor Jesus nas nuvens, e juntamente com os que ficarem, ou seja, com os que ficarem por último, como nós agora, a igreja atual, eles ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, a igreja de Esmirna e a igreja de Laodiceia vão subir juntas, né, para a glória do Senhor. Então, realmente é um assunto muito profundo, porque ele fala agora que lá na eternidade, ao contrário, a igreja vai expressar o seguinte: agora sim, agora a vinha é minha, como diz assim no texto, né? A minha vinha que tenho está diante de mim, no capítulo 8, no versículo 12. Então, Jorge, poderíamos dizer que é uma pergunta que pode ser muito bem trabalhada, embora as demais também, quando fala, por exemplo, da prestação de contas, da herança, né? Dos ministérios, e também até a pergunta que foi direcionada às crianças intermediárias e adolescentes, né? Está relacionada também ao capítulo 25 de Mateus, ali a parábola dos talentos também. Poderá ser muito acessível para as irmãs discorrerem sobre o assunto. Glória a Jesus, amém. Maravilha, bem amplo aí essas sugestões, né? E por certo as irmãs estarão buscando ao Senhor e se preparando aí para o culto de quarta-feira, no culto de senhora, essa reunião abençoada. Um abraço aqui para todas as irmãs, todas as senhoras que estão nos acompanhando no Brasil e no exterior. Muito bem, estamos chegando aqui ao final, chegando no finalzinho aqui do Lâmpada para os Meus Pés. Quero cumprimentar aqui os pastores, agradecer a participação dos nossos amados pastores, mandar um abraço aqui ao pastor Gerson Belucci, um grande abraço aos irmãos aí na Europa, os queridos irmãos aí de Portugal. Aliás, tivemos um seminário, né, pastor Gilson, nesse último final de semana em Portugal, não foi? Um seminário com a participação ali de um grande número de irmãos, né, de vários locais, inclusive do exterior também, né, de outros países que estavam ali, e que foi conduzido pelo pastor Amadeu Lopes, né? Pastor Amadeu daqui, pastor Alexandre Gueiros, né? A presença ali também do pastor Gerson Belucci e pastor Ricardo, né? Pastor lá de Odivelas e demais pastores de Portugal. E nós vamos mostrar sobre esse seminário de Portugal aí na Europa, né? Nós vamos mostrar no programa Manai News, edição de segunda-feira, dia 25 de março, dentro do Manai News, aqui na TV Manaim, pelas nossas plataformas. Mais detalhes sobre este seminário. Pastor Gerson, um grande abraço, Pai do Senhor Jesus. Amém, Jorge. Amém, pastor Gilson, demais companheiros da bancada. Eu me despeço de vocês e dos nossos queridos e fiéis ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Que todos tenham uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada, e que estejamos todos debaixo da direção segura do Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, um abraço também, Pai do Senhor, pastor Ricardo Azevedo, também está em Portugal, aí na Europa. Um abraço aos irmãos da igreja que estão sempre conosco, conectados aí. Que Deus abençoe. Pai do Senhor. A paz do Senhor, Jorge Pessoa, mais uma vez, a você, aos queridos ouvintes do programa Lâmpada para os Meus Pés. A paz do Senhor aos pastores da bancada. Deus os abençoe em toda esta semana. Amém. Boa semana também, pastor. Um abraço ao pastor. Saindo de Portugal, vamos agora para os Estados Unidos, se despedindo do pastor Sami. Pastor Sami, um grande abraço. Vou me despedir também, Jorge. Um abraço, companheiros, queridos ouvintes. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Maravilhas.
saindo, retornando dos Estados Unidos, voltando para o Brasil, indo para São Paulo. Pastor João Cidade, obrigado por sua participação aqui no Lâmpada para os Meus Pés. Amém, Jorge. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos. Uma boa semana para você. O Senhor abençoe aí na condução dos trabalhos. Amém. Também meu abraço a todos os pastores da bancada e o Senhor abençoe cada um, lembrando dos nossos irmãos, as nossas irmãs no Brasil e no exterior. Um grande abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Maravilha, pastor Gilson Souza, obrigado pela sua vinda, por sua participação mais uma vez aqui, pastor, no Lâmpada para os Meus Pés. Amém, Jorge, obrigado também por essa oportunidade, a paz do Senhor para você, a paz do Senhor para os nossos ouvintes que participaram conosco, tanto no Brasil quanto no exterior, desse programa que é um esclarecimento, é um comentário relacionado ao assunto da escola bíblica do último domingo, no caso de ontem, e nós esperamos que realmente essa semana seja uma semana de bênçãos, de alegrias para todos os nossos irmãos em todos os locais, e até mesmo com relação, Jorge, fazer uma menção aqui a irmãos nossos que estão recebendo assistência nossa com relação à questão de algumas calamidades que ocorreram nesses últimos dias, bem lembrado, em vários municípios e tal, mas temos nos mobilizado e tem havido uma mobilização muito atuante da igreja no sentido de assistir aos nossos irmãos, os caminhões estão na estrada e as doações sendo feitas, e realmente é um momento também de nós estarmos orando ao Senhor para que o Senhor dê uma grande bênção de livramento, de assistência, de cuidado aos nossos irmãos. Jorge, a paz do Senhor, Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor Jesus. Eu tenho 2 minutos aqui ainda. O senhor falou sobre essa situação. Aproveitando aqui a audiência, inclusive os donativos, para os afetados pelas chuvas no sul do estado do Espírito Santo já estão a caminho, Pastor Gilson Souza fez esse comentário aqui. Estaremos em oração. Eu peço aqui aos irmãos que estejam orando, Tivemos ali fortes chuvas no sul do estado do Espírito Santo, do Rio de Janeiro também. E aqui no Espírito Santo, os irmãos foram afetados ali em Muqui, Mimoso do Sul, Cachoeiro de Itapemirim, várias cidades no sul do estado do Espírito Santo. Os irmãos estejam em oração, não só pelos nossos irmãos, mas por essas cidades atingidas aí pelas fortes chuvas. E a igreja o presbitério já está já tomou a providência, enviando ali os donativos para os afetados pelas chuvas no sul do estado do Espírito Santo, E nós estamos recebendo donativos, estamos recebendo donativos para os irmãos afetados pelas fortes chuvas que atingiram o estado do Espírito Santo, como água potável, alimentos não perecíveis, roupas, calçados, produtos de higiene e limpeza. Amém? Então, se você quiser doar também, você pode estar doando ao presbitério e também para os nossos manaíns. Amém? Que Deus abençoe a todos. Agora sim, finalizando, estamos encerrando aqui mais uma edição do Lâmpada para os Meus Pés. Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés.